O pessoal está encolhido por aí. Pode ser. Bom, vamos começar? Faz a pressa, Jorge. Vamos. Vamos lá. Hoje a Elisa não vem, tá? Deus Pai, amor, bondade e misericórdia, envolva a todos nós nesse instante. Que os bons espíritos sejam farol a iluminar as nossas consciências para que possamos chegar ao bom termo ao estudo da noite de hoje. O livro Paulo Estevam, repositório, informações muitíssimo significativo para nós outros. Que trata de assuntos concernentes à nossa evolução, educação. Que possamos nos tornar caminheiros da verdade, ensejando em nós as informações contidas no livro, ditadas por essas almas venerandas, que possam os nossos pensamentos irradiar para qualquer ambiente onde há dor, a dificuldade, o entendimento. E as dúvidas, se estiverem alocadas nos pensamentos desses irmãos nossos, espíritos caídos e necessitados, que possam bafejar sobre o participante da noite de hoje, do estudo, e esclarecerem-se, se mediante as perguntas que eles mesmos direcionarem, com resposta bastante apreciável. Muito obrigado, Senhor. Contamos com o concurso das almas, repito, venerandas, que possam envolver a todos nós nesse instante. Graças a Deus. Graças a Deus. Boa noite, prima. Boa noite, primo. Boa noite, Jorge. Boa noite. Então, é você quem vai substituir a Elisa? Boa noite, Zé. Boa noite, senhor Roberto. Boa noite a todos. Boa noite, Zé. A Elisa não veio hoje, não? Não, hoje começa em Teresópolis os Jogos de Inverno. Ela foi para lá, curtir um friozinho, gelinho legal. Entendi. Foi participar. Tá certo, ela tem que Tá de vez em certo, quando é isso mesmo. dar uma mudada de clima, né? Tá muito certo. Ela foi para o salto triplo. Esqui, dança no gelo, isso tudo. Aquele patinação no gelo, né? Holiday on Ice. Aí, hoje é Paulo Estevam, tá? Nós estamos no capítulo 3 da parte 1, né? Em Jerusalém. Vai começar hoje, né? O capítulo 3. Começa hoje. Todo mundo já abriu o livro, já achou? Uhum. A Consuelo e o seu Roberto estão com problema aí na internet. A internet, Vamos tocando, daqui a pouco eles conseguem, né? Vamos, prima. Vamos lá. Livro Paulo Estevam, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Parte 3, em Jerusalém. Depois de contemplar angustiadamente o cadáver paterno, o jovem hebreu acompanhou a irmã, de olhar ansioso, até a porta de acesso a um dos vastos corredores da prisão. Jamais experimentara tão profunda emoção. Ao cérebro atormentado acudiam-lhe os conselhos maternos, mas asseverava que a criatura, acima de tudo, devia amar a Deus.
jamais conhecera lágrimas tão amargas como aquelas que lhe fluíam em torrente do coração dilacerado. Como reaver a coragem e reorganizar o caminho? Desejou num relance. Falar? Eu ia falar só isso, né? É o cérebro atormentado, né? Ele se lembrava da mãe, dos conselhos maternos, né? E um momento tão difícil para ele, foi o pior momento da vida dele até então, foi esse, né? De repente, a família acabou, tudo acabou, né? Perderam tudo, ele foi preso, o pai morreu, a irmã dele não sabia para onde... Ele não sabe para onde foi a irmã. Ele não tem nem ideia. Quer dizer, é realmente uma situação meio complicada. Qualquer um de nós ia balançar muito. Ele não, ele balança, mas dentro do consenso que deve se amar a Deus acima de todas as coisas. Ou seja, ter aquela fé inabalável, né? Então, é isso aí. Alguém quer falar? Vamos lá, então. Desejou num relance romper as algemas, aproximar-se do pai inanimado, afagar-lhe os cabelos brancos e, simultaneamente, abrir todas as portas, correr no encalço de Abigail, tomá-la nos braços para nunca mais se apartarem nas estradas da vida. Debalde se estorceu no tronco do martírio, porque, em retribuição aos esforços, somente o sangue emanava mais copioso das feridas abertas. Simcultos. Lúdia, é interessante que lá na frente, a Abigail aí está falando, antes falou a história de Abigail, que ela sai, um amigo indica ela aí procurar um casal que tinha perdido filho, né? A Ruth e o... Esqueci o nome dele, eu sempre esqueço o nome daquele homem. Poxa vida, tá aqui. Zacarias. Ele não viu nada disso. Tá? E a Abigail também, a última visão que ela teve dele foi ele aí sofrendo. E é interessante o que ela vai falar lá na frente, quando encontra ele de novo. Que é ele morrendo, né? Apedrejado. É muito forte até, né? Vamos lá? Esse livro todo é muito forte. Esse livro todo é muito forte. Muito cheio de reflexão. Simcultos dolorosos abalavam-lhe o peito, a cuja altura a túnica se fizera em rubros frangalhos. Abismado em si mesmo, finalmente foi recolhido a uma cela úmida, onde por 30 dias mergulhou o pensamento em profundas cogitações. Ao fim de um mês, as feridas estavam cicatrizadas e um dos prepostos de Licínio julgou chegado o momento de encaminhá-lo a uma das galeras do tráfego comercial, onde se encontrava o questor interessado em assuntos lucrativos. Sempre o dinheiro, né? Na frente. Até hoje, né? O poder e o dinheiro na frente, fala mais alto. O moço hebreu perdera o viço róseo das faces e o tom ingênuo da fisionomia carinhosa e alegre. A rude experiência dera-lhe uma expressão dolorosa e sombria. Vagava-lhe no semblante indefinível tristeza e na fronte apontavam rugas precoces, anunciativas de velhice prematura. Nos olhos, porém, a mesma serenidade doce, oriunda da íntima confiança em Deus. Como outros descendentes da sua raça, sofrera o sacrifício pungente. Todavia, guardara a fé, como a auréola divina dos que sabem verdadeiramente agir e esperar. Nossa, guardar a fé, ele nunca, né, abandona. Vamos lá. É a verdadeira fé. O autor dos provérbios recomendara, como imprescindível serenidade da alma em todas as flutuações da vida humana, porque dela procedem as fontes mais puras da existência, e Gesiel guardara o coração.
órfão de pai e mãe, cativo de verdugos cruéis, saberia conservar o tesouro da esperança e procuraria a irmã até os confins do mundo, se um dia conseguisse de novo o beijo da liberdade na fronte escravizada. Aqui nós temos aqui esse pedaço aqui, me lembra do filme Ben-Hur. Quem viu o filme Ben-Hur? Ele sobrevive, ele foge, não consegue se libertar das galés, né? Mas porque ele tinha muito ódio no coração. Quem viu esse filme, né? Tinha ódio demais, né? É o oposto do Gesiel. O Gesiel tem amor demais no coração. E o Ben-Hur, não sei se todos viram o filme, é um filme muito bonito, mas você vê que o que conserva ele vivo é a vontade da vingança, né? A vontade da vingança. O que move ele, a existência dele, é a vingança. É a vingança. Né? Tem alguém aí querendo entrar, não sei quem é. Né? Eu estava tentando, mas já consegui. Não, o senhor já conseguiu? Não, tem alguém que perguntou agora. Tem alguém na sala de né? Acho que é Consuelo. Não, Consuelo não, deve ser alguém de fora, né? Que a Consuelo já entrou, já saiu. Sou eu, é porque tá ruim a internet aqui, desculpa, gente, a internet aqui tá horrível. Você está desculpado. Depois eu vou te levar para os Jogos de Inverno também, que nem a Elisa foi. Vamos lá, então. Seguido de perto por sentinelas impiedosas, qual se fora um vagabundo vulgar, cruzou as ruas de Corinto até o porto, onde o internaram no porão infecto de uma galera adornada com o símbolo das águias dominadoras. Reduzido à mísera condição de condenado a trabalhos perpétuos, enfrentou a nova situação cheio de confiança e humildade. Foi com admiração. Pode ir. Foi com admiração que o feitor Lisipo anotou-lhe a boa conduta e o esforço nobre e generoso. Habituado a lidar com malfeitores e criaturas sem escrúpulos, que não raro requeriam a disciplina do chicote, surpreendeu-se ao reconhecer no moço hebreu a disposição sincera de quem se entregava ao sacrifício, sem rebeldias e sem baixeza. De uma forma, né, não apanhava, né? Senão... Os outros apanhavam e morriam antes da hora, né? Fala. Jorge vai falar? Olha só, nos nossos tempos, você vê quando tem um cidadão que é preso, às vezes, sem ter culpa no cartório, né? A gente vê isso aí aos montes aí. Tem pessoa, que o policial, ele sabe, né? Tem policial mau caráter e tem um policial que tem um bom caráter. Então, eles só em bater o olho no indivíduo de bom caráter, ele começa a identificar. Se bem que esse senhorzinho aqui, esse daqui, ele não tem um bom caráter, não. Mesmo sendo mau caráter, ele vai identificar que há alguma coisa de diferente, eu digo dos nossos tempos, tá? Identifica. Poxa, esse senhor está preso aqui injustamente. Poxa, mandaram para cá, às vezes nem, né? Isso aí foi um erro lá de alguém. E o Gesiel aqui, olha, ele fala aqui que o local lá era infecto, né? Você imagina, o pessoal urinava no lugar, evacuava no lugar, não tinha por onde sair. Só se sentasse ondas de água ali que lavasse aquilo tudo ali, né? Quando tivesse assim, uma tormenta, alguma coisa. Nós passamos por isso, né? Não vem dizer que não, mas nós passamos. Tivemos uma galera dessa aí. Galera, né? Isso daí. Galés. Agora, o que também... Coçar a cabeça aqui, isso daí tem que ter estrutura psíquica para passar por isso, né? E o que deixa aqui para a gente é a disposição sincera de quem se entregava ao sacrifício, sem rebeldias e sem baixeza.
Isso aí que o Jorge falou, o cara nem culpa tinha no cartório. E aceitou na boa, né? Até, né? Pô, eu vou falar uma coisa que eu mesmo não faço, é chato, né? Mas é como nós devemos aceitar as coisas. Né? É verdade. Né? É verdade. Embora ele lá no começo, quando ele ficou contrariado, sentido do pai, né? Nós somos o pai dele. Isso é natural, é natural. O interessante aqui é que o Emmanuel coloca que ele não exalava pensamentos de revolta. A irmã indo, o alvo dele era ver se reencontrava, né? Era o grande sonho dele, né? Então... Ele realmente era um espírito preparado, né? Exato, é o que tirou a palavra da minha boca. Ele é preparado porque ele tem fé, ele tem resignação e, acima de tudo, ele tem humildade. Então, ele aceita com tranquilidade. Ele está preparado. Dentro da minha ignorância, eu vejo ele como, depois de Jesus, um dos espíritos mais altos que já teve na Terra. Porque é interessante que ele é um discípulo que, pelo jeito, não precisava passar por isso tudo. Mas parece que o chamado de Jesus para esses grandes, né, missionários naquela época era assim. Tanto que houve muitos mártires. Ele foi o primeiro, mas depois dele houve um monte de mártires. E eram todas pessoas, não vou falar que estavam no nível evolutivo dele, mas também estavam bem já evoluídos, né? E parece, né, que... Olha aí a história, ele lá para o Oriente Médio, hein, certo? Aquela história de para o Oriente Médio é mais ou menos isso aí. Né? É mais ou menos isso aí. Não reclama. É isso mesmo. Está aqui lembrando aqui, em relação a essa situação desse rapaz, você falou, né, que nós, Jesus já convidava, naquela época era isso. Mesmo hoje também, Afrânio. Você vê o espírito que... O livro Tanto Pontos e Contos, do Humberto de Campos, e o Ceareiro de Voltas, os que enviam a mensagem, eles colocam que o indivíduo que é convidado e aceita, tá? É bom que a gente põe a barba de mulher, nós vamos ficar solitário, só, né? Os amigos vão nos abandonar, e entre outras coisas. Vai acontecer, a gente tem que estar preparado, realmente ciente disso, que, puxa vida, vai falar assim, né? Poxa, o Jorge vivia aqui no centro, lado a lado conosco, tal. O Afrânio vivia aqui, o outro vivia aqui, o outro. Foi todo mundo embora, me deixaram sozinho. São essas coisas. Isso pode acontecer comigo, contigo, com os demais aí presentes, né? Todo mundo, né? A gente precisa se estruturar. Ele fala aqui em provérbios, né? Esse provérbios seria o quê? Malaquias? Não, Provérbios é Provérbios mesmo, é um livro da Bíblia. É o livro da Bíblia. É um livro sapiencial, pessoal. Para mim seria falando no último, né, no Velho Testamento. Não, é do Antigo Testamento. O Antigo Testamento os livros sapienciais que eles falam. Agora tem religião que tira alguns livros, né? Tem que a religião que coloca. Então fica essa confusão aí. Mas esse livro está lá, e é muito bom mesmo, Provérbios. Tá? E é isso aí, gente. Né? A gente reclama qualquer sacrifíciozinho que faz, né? É rebelde, etc. E o cara passando uma situação dessa aí, está nos mostrando que todos nós também podemos aguentar calado. Não há necessidade de tanto barulho que a gente faz, né? Então nós estamos aprendendo. A ferramenta mediúnica, já que ninguém quer falar, eu vou falar. Aproveitar a voz ao tempo dos outros. A ferramenta mediúnica que é concedida a gente, quando não, eu aceito, tal. Quando vai para o centro espírita lá, já tem ideia preconcebida.
que às vezes o outro falou, não, você vai exercer a mediunidade, ó, tudo vai ficar tranquilo para você, não vai acontecer nada. É ruim. É ruim. Pode perder o emprego, ficar desempregado. Você quer ganhar um salário melhor, não vai ganhar. O outro era melhor, esnobava. Aí tem esses lances também, né? Aí eu pergunto, alguém aí quer ser médium? Contos e contos, o Humberto de Campos coloca, se eu não me engano, o personagem é Aureliano. Cidadão que chegou para o centro espírita, queria fazer isso, fazer assado, tal. Aí o benfeitor, calma. Chegou um certo dia, disse, desprendeu ele, chamou ele né? Ó, o seu trabalho vai ser esse. Ele foi esmorecendo. Quando ele acordou, saiu para o trabalho, apareceu quatro conhecidos, né? Disse, Aureliano, nós estamos precisando de você, fundamos o Centro Espírita para você nos ajudar, gostaríamos que você fosse lá fazer uma palestrinha, né? Um estudo. Ele disse, não, eu estou sem tempo, tal. Tá aí, ó. E aí começa a fuga. Pedreira. Se não é ali, então está do outro lado, avisa, não, eu não posso, que eu estou lá do outro lado. Né? É porque a maioria das pessoas acham que ser médio tem que frequentar uma mesa mediúnica. Aí ele tem valor dentro de um centro espírita. Se não frequentar uma mesa mediúnica, se não tiver a mediunidade ostensiva, não vale de nada. Só que tem muitas outras coisas para ser feitas, né? Muita coisa mesmo para ser feita. Né? Muita coisa para ser feita. Verdade. Bom, vamos lá, Lúcia. Vamos lá. Quando não acontece também do indivíduo que é considerado já apto a uma mesa mediúnica, né? Já está com a sua mediunidade bem aflorada, ele acha que tem que ser o primeiro, tem que ser reconhecido, tem que fazer parte da elite do centro espírita só porque ele é médium, sem saber que ele é tão devedor quanto os que já estão lá e que ele quer ser destacado na condição de médium da casa, né? Ele não se conforma só em ser médium, ele quer ser destacado, ele quer que todo mundo reconheça que ele é médium. E depois ele vai ver que não é nada disso, é onde acontece do arrependimento e do desejo de não mais participar. A mediunidade é um instrumento que tem que ser polido. Ego e essas coisas não podem ser vistas como médio. Então, isso aí tem que ser abolido. É preferível que nem trabalhe. Zé, nós temos que rezar pelos médios, que o Emmanuel fala que os médios são os grandes, maiores devedores. Devedores. Quem não tem mediunidade, eu não posso então ser médio. Não tem essa dívida toda, né? Eu não posso ser médio. Eu tenho 1,82 m, na próxima, de repente. É pior ainda, né, Zé? Pior para a gente. Vamos lá, gente. Estão pulando fora, viu? Estão correndo. Tá vendo, Jorge? Estão pulando fora. Estão correndo, Jorge. Eu não posso ser médio. Eu tenho 1,82 m, talvez na próxima encarnação. Eu também não posso. Eu não sou médio, sou pequena. Você é minúscula. É outra. Aí você vai ter que crescer para chegar a ser médio, vai ser. Entendeu? Vou ter que crescer muito. Muito feijão com arroz. Vamos lá. Eu sou médio, mas vai fazer um estudo, né? Vai apresentar o estudo. Os espíritos estão inspirando ele, orientando, direcionando pensamentos e tal. Afinal de contas, acabei de ler agora aqui na introdução 16, o Kardec comentando em relação a isso aí, né? E nos influenciam a tal ponto. Então, as manifestações ostensivas é um lado, e as outras que não é ostensiva é o efeito intelectual. Bom,
O Kardec foi o maior médium que teve durante a codificação, sem ser médium, né? Sem ser médium. Ele não era médium, mas ele é que recebia as maiores notícias. Essa é a mediunidade do futuro, né? Essa é a mediunidade do tipo Kardec, é a mediunidade do futuro. O médium orgulhoso é um instrumento quebrado, pô. Vocês já leram o livro Obras Póstumas? O último, sim. O último mesmo, na última mensagenzinha, lá no final, é o seguinte: uma pessoa que tinha uma mediunidade, ela de desdobramento, hoje o negócio está brabo aqui, hein? Ela sentava e ia onde, né? E ela foi lá, não encontrou só a esposa, né? E conversando com a esposa, você quer encontrar com ele? Você não desdobra e vai onde está a pessoa? Ele está nesse endereço aqui, a Vila Seguir, tal, endereço tal. A menina foi lá, se concentrou, pediu os mentores, se desdobrou e foi lá. Quando chegou lá, né, ela olhou, tal, voltou. E a Gabi pergunta a ela, né? E aí? Ele, olha, eles estão escrevendo um livro, né? Eu só vi escrito o Evangelho, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, e próximo ao rivaio estava cheio de espíritos. Inclusive tinha um que era luz pura, passando as informações, e ele lá anotando, né? Quer dizer, o Kardec era o grande médium sem ter ostensividade nenhuma, né? Recebia tudo na boa. Realmente é muito... A mediunidade todos somos médios mesmo, né? A gente fica nesse negócio de ostensivo ou não, para fazer essa diferença que lá no centro espírita tipo exige, né? Digamos assim, né? Tipo é uma exigência, né? Tenta na mesa que não tem ostensividade. Às vezes tem pessoas que vão lá dar, né? Vão apoiar, vão ter as energias, vão ser aproveitadas, vão dar um tremendo apoio mesmo, né? Na questão da sessão mediúnica, né? Posso sair Ah, dando mais um pitaco? pode falar. Pode. Então, olha só, olha a sintonia, olha a afinidade fluídica. Porque se o Kardec não tivesse, porque ele tinha o cérebro povoado de conhecimentos, né? Se não houvesse a sintonia e a afinidade, né, fluídica com esse povo que o ajudou, graças a Deus, a nosso benefício, né? As coisas não sairiam na íntegra. Quando houve aquele equívoco, algum chegou lá e bateu lá, ele quis saber depois. E alguém foi dizer, é isso aí. Presta atenção na linha tal, que tem uma coisa ali que está errada. Né? E ele estava sozinho também, anotando, né? Seria uma psicografia sem... Né? Exatamente. Vamos lá? Vamos voltar para o Gesiel. Vamos lá. Manejando os remos pesados com absoluta serenidade, como quem se dava uma tarefa habitual, sentia o suor abundante inundar-lhe a face juvenil. Relembrando comovido os dias laboriosos de sua charrua amiga. Em breve, o feitor reconhecia nele um servo digno de estima e consideração, que soubera impor-se aos próprios companheiros com o prestígio da natural bondade que lhe transbordava da alma. É a diferença, né? Ele, aí que se chama autoridade moral. Quantos bandidos não tinham ali? Quantos, né, criminosos, tanto que o cara lidava com chicote, não dava para mandar os caras calar a boca e ficar quieto. Era no chicote. A gente imagine, hoje nós temos ainda a barbárie aqui conosco, imagina há 2000 anos atrás. Mas ele conseguiu, né, sobre todos, nessa autoridade moral. Ele estava acima. Aí nós vamos ver aqui, porque vai falar agora aqui por quê, né? Vamos lá. Ai de nós, exclamou um colega desalentado. São raros os que resistem a estes remos malditos por mais de 4 meses. Mas todo serviço é de Deus, amigo, respondeu Gesiel altamente inspirado. E desde que aqui nos encontramos em atividade honesta e de consciência tranquila,
devemos guardar a convicção de servos do Criador, trabalhando em suas obras. Para todas... Não, ouça bem, só um instantinho. Se ficasse somente 4 meses, é que já estava determinando que a pessoa tinha que desencarnar com 4 meses. A nossa rebeldia é isso aí. Infelizmente, por algum motivo, né, Deus não brinca, Deus não erra, por algum motivo justo. Né? E o que Gesiel responde aí, desde que aqui que nos encontramos em atividade honesta, de consciência tranquila. Não tem que trabalhar. Sabendo que vai desencarnar, que vai morrer, de repente até de forma violenta, mas Deus não colocou ali, tem alguma finalidade. É onde nós falamos, eu creio em Deus, eu acredito em Deus. Aí o Emmanuel vem, né? Fé é ter certeza em Deus. A gente vai vendo essas coisinhas aqui, né? Essas pitadinhas que o Emmanuel deixa para a gente vai aprendendo o que significa fé. É muito mais do que a gente sempre imaginou. E quando a gente alcançar, nós estamos bem, viu? Estamos bem mesmo. Seja o mais rápido possível, né? Fran. Fala, Zé. É interessante esses servos do Criador aí. É muito bem colocado, né? Porque nós somos servos, né? Jesus falava, né? Quem sois, né? Você é o filho do homem, né? O filho de Deus. E nós não, nós somos servos. Por que ele é filho de Deus? Ele já é puro, já é acima, né? Então ele é filho de Deus. É aquele que consegue sentir Deus como nós não conseguimos sentir, né? E nós somos simplesmente servos, né? E olhe lá. E olhe lá, somos filhos de Deus, somos servos de Deus, né? Somos irmãos de Jesus, mas somos servos de Deus. Tem que, essa colocação é muito interessante, entendeu? Porque somos irmãos de Jesus, somos filhos de Deus. Quando nós chegarmos lá, por enquanto nós somos servos. Essa coisa aí tem que ser, né? Isso aí dá um estudo legal. Todos somos servos. Agora, poucos desses servos trabalham nas obras de Jesus. São os servos infiéis e servos fiéis, né? Exatamente. A nossa escolha, né? Livre-arbítrio para que lá entender. Esse negócio de nossa escolha aí, não sei não. Pula essa parte. Vamos embora lá, Luz. Volta, Elisa, volta. Volta. Para todas as complicações na nova modalidade de sua existência, tinha uma fórmula conciliatória, harmonizando os ânimos mais exaltados. Ele ainda acalmava o ambiente. Acho que ele seria um bom político, seria? Ainda tinha essa dignidade de acalmar os ânimos. O feitor surpreendia-se com a delicadeza do seu trato e capacidade de trabalho, que se aliavam aos mais altos valores da educação religiosa recebida no lar. A gente vê que essa questão de educação religiosa recebida no lar, a mãe dele, que foi a grande educadora deles, inclusive do pai. Mas a gente vê um espírito, a diferença do nível evolutivo para outro, né? Quem se lembra do início do pai, o pai era super rebelde, né? Super brigão, queria quebrar barraco o tempo todo, infelizmente, né? Não estou criticando ele, não. E nós ainda somos muito assim ainda, né? E ele teve a mesma educação, então aí é outra história, é outro nível, né? Muito legal isso aí. A educação, mesmo. Às vezes a gente vê numa casa, poxa, esse garoto foi comigo na igreja, foi comigo na evangelização do centro espírita, foi comigo não sei aonde. E olha aí, cada espírito, né, é um mundo. E nesse mundo, às vezes, desse espírito que não está seguindo aquilo que ele aprendeu, ele precisa quebrar a cara ainda um pouco mais para depois, né, voltar. O filho pródigo, voltar para a casa do pai, né? Ver que na casa do pai come-se melhor do que ele estava comendo lá. E os porcos, né? Lá comiam melhor que ele, né? É por aí. Vamos lá? No bojo escuro da embarcação, tua firmeza de fé não se modificara.
Dividia o tempo entre os labores rudes e as sagradas meditações. A todos os pensamentos, sobrelevava a saudade do ninho familiar, com a esperança de rever a irmã algum dia, por mais que se dilatasse o cativeiro. De Corinto, a grande embarcação aproara em Cefalônia e Nicópolis, de onde deveria regressar aos portos de linha de Chipre. Depois de ligeira passagem pela costa da Palestina, consoante o itinerário organizado para aproveitar o tempo seco e tendo em vista que o inverno paralisava toda a navegação. Nós vamos ver um caos do Paulo, já Paulo lá na frente, que justamente um cara que teimou, não ainda dá tempo de fazer um certo roteiro lá com o navio, tá? Não respeitou, que estava próximo ao inverno, o navio afundou. Isso era normal, porque naquela época nós viemos ter uma navegação melhorzinha, né, em Portugal, nos anos de 1480 e pouco, 90 e pouco, a escola de Sagres, né, o príncipe Dom Henrique de Sagres, que é um dos, né, espíritos que estão aqui conosco no Brasil, está lá no livro Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, do Chico Xavier. Até lá, realmente, esses barcos, tanto que eles tinham medo de encarar mares mais fortes, né? Inventaram que o Oceano Atlântico era terrível, cheio de monstros, etc. Mas quando veio o Henrique de Sagres, fez aquelas naus que também são muito, muito, né, hoje, né, bem, né, ainda atrasadas, digamos assim, né, mas naquela época foi o que deu o pontapé inicial à navegação. O Emmanuel bota esse detalhezinho aqui, em vista que o inverno paralisava toda a navegação. Nós vamos ver isso lá com o Paulo, lá na frente, tá? Ninguém quer comentar alguma coisa? Então, vamos embora. Lima. Afeito ao trabalho, não lhe foi difícil adaptar-se à pesada faina de carga e descarga do material transportado, a manobra dos remos implacáveis e a assistência aos poucos passageiros, sempre que lhe requisitavam préstimos sobre o olhar vigilante de Licico. O cara gostava dele, mas se ele vacilasse, não ia deixar de dar aquela chicotadinha, não, né? Gente boa. Imagina o gente ruim. Esse era o gente boa. Esperava alguma falha dele, né? Mas ele não encontrava. Não encontrava, graças a Deus, né? Voltando a Cefalônia, a galera recebeu um passageiro ilustre. Era o jovem romano Sérgio Paulo, que se dirigia para a cidade de Citium, em comissão de natureza política. Esse aí também lá na frente vai ter um papel legal numa das viagens de Paulo, tá? Acho que é a primeira viagem até, tá? Muito legal mesmo. Nós não vamos comentar isso agora. Isso é lá na frente, tá? Sérgio Paulo. Vamos lá. Com destino ao porto de Neapafos, onde alguns amigos o esperavam, o moço patrício se constituiu, desde logo, entre todos, alvo de grandes atenções. Dada a importância do seu nome e o caráter oficial da missão a ele cometida, o comandante Sérvio Garbo lhe reservou as melhores acomodações. Fico imaginando essas melhores acomodações, viu? Um navio. Vamos lá, Lourdinha. Sérgio Paulo, entretanto, muito antes de aportarem novamente em Corinto, onde a embarcação deveria permanecer alguns dias em prosseguimento da rota pré-fixada, adoeceu com febre alta, abrindo-se-lhe o corpo em chagas purulentas. Comentava-se a sorrelfa. Eu não vi que é isso aí, é sorrelfa. Alguém viu? Não. Não está nesse livro novo, não? O que é esse tipo de... Qual Não, doença é? Não tem no livro novo, não. Pois é, eu não vi porque eu pensei que tivesse no livro novo e ia perguntar a vocês. Mas tudo bem, depois a gente vê, né? Daqui a pouco eu falo. Tá. Comentava-se a sorrelfa que nas cercanias de Cefalônia graçava uma peste desconhecida. O médico de bordo não conseguiu explicar a enfermidade
e os amigos do enfermo começaram a retrair-se com indisfarçável escrúpulo. Todo mundo fugindo. Estava todo mundo fugindo. Não sabia o que era, ficou todo mundo de pé atrás. Ao fim de 3 dias, o jovem romano achava-se quase abandonado. O comandante, preocupado por sua vez, com a própria situação e receoso por si mesmo, chamou Lisipo, pedindo-lhe que indicasse um escravo dos mais educados e maneirosos, capaz de impedir de toda a assistência ao passageiro ilustre. O feitor designou Gesiel, continente, e na mesma tarde o moço hebreu penetrou no camarote do enfermo com o mesmo espírito de serenidade que costumava testemunhar nas situações mais díspares e arriscadas. Sérgio Paulo tinha... Esse cara é meio chato, não, Lúcia? Está sempre calmo, sempre sereno, né? Sempre tranquilo, sempre... Mandou a bala. Sempre humilde, com fé inabalável. Esse é a fé inabalável mesmo. Vamos lá. Sérgio Paulo tinha o leito em desalinho. Não raro, levantava-se de súbito, no auge da febre que o fazia delirar, pronunciando palavras desconexas e agravando, com o movimento dos braços, as chagas que sangravam em todo o corpo. Quem és tu? Perguntou o doente em delírio, logo que enxergou a figura silenciosa e humilde do jovem de Corinto. Chamo-me Gesiel, o escravo que vos vem servir. E a partir daquele momento, consagrou-se procurando... Achou? Pois é. Está perdido? Não, Você está tranquilo. procurando o quê? Você está perdido? Não. A chaga por dentro? Já botei aí, depois vocês verem. Tá. Pode ser sarampo, pode ser tuberculose, febre amarela. Cheio de chagas, né? Não tomou vacina, não passou no posto de saúde. A Covid aí, a dose 4 da Covid, é o que que chama a atenção aqui, muito legal, com todas as reservas de sua afetividade. Quer dizer, ele está tratando o Sérgio Paulo como se fosse um grande amigo dele, né? Um irmão, um primo. Tá aí, só Helfa. Bom, tudo bem. Vamos lá. Né? Alguém colocou aí. O Helfa é um disfarce, ou um artifício para enganar. É uma doença que realmente, né? A pessoa não tem uma definição, no caso aqui, do que o Emmanuel está falando. Dissimulada, coisa dissimulada. Naquela época não tinha Covid. Vamos lá? Nem varíola dos macacos, né? Que agora a moda é a varíola dos macacos. Vamos lá. Chamo-me Gesiel, o escravo que vos vem servir. E a partir daquele momento, consagrou-se ao enfermo com todas as reservas da sua afetividade. Com a permissão dos amigos de Sérgio, utilizou todos os recursos de que podia dispor a bordo, imitando a medicação aprendida no lar. Dias seguidos e longas noites, velou a cabeceira do ilustre romano, com devotamento e boa vontade. Banhos, essências e pomadas eram manipulados e aplicados com extrema dedicação, como se estivesse a tratar um parente íntimo e muito caro. Nas horas mais críticas da enfermidade dolorosa, falava-lhe de Deus, recitava trechos antigos dos profetas, que trazia de cor, estimulando-o de consolações e carinho fraternal. Sérgio Paulo compreendeu a gravidade do mal que afastara os amigos mais caros e, no convívio daqueles dias, afeiçoou-se ao enfermeiro humilde e bom. Depois de alguns dias em que Gesiel conquistara plenamente a sua admiração e o seu reconhecimento pelos atos de inexcedível bondade,
O doente entrou em rápida convalescência, com manifestações de geral alegria. Voltou todo mundo, né? Voltou todo mundo para abraçar ele. Tá bom, meu amigo. Vamos lá. Parece com nós. Vamos lá. Contudo, na véspera de regressar ao porão abafado, o jovem cativo apresentou os primeiros sintomas da moléstia desconhecida que graçava a encefalônia. Após entender-se com alguns subordinados de categoria, o comandante chamou a atenção do patrício, já quase restabelecido, e lhe pediu aprovação para o projeto de lançar o jovem ao mar. Viu lá como que era o negócio? Quem tinha plano de saúde, né? O escravo ia lá cuidar. Quem não tinha, era jogado no mar. Tá? Então, o negócio é... Mas, de certa forma, eles estavam até certos. Né? Não estava errado, não, porque não tinha... A ciência, né? Não existia praticamente, né? E o que ele vai falar aqui agora, né? E Vamos ninguém ia querer cuidar de um servo. Né? Não, de um Ninguém ia escravo, né? Ninguém ia querer cuidar dele. Aí, infelizmente, né, a lógica daquela época era essa. Bom, vamos lá. Alguém quer falar alguma coisa? Eu não sei o que se eu achei, eu procurei a palavra aqui e veio isso aqui, Helfa, né? Dissimulação silenciosa que engana ou iludir. Né? Deve ser algum É um tipo de disfarce. doença que a gente não consegue definir, né? Eu mandei aí, vou deixar aí, né? Deixa Se aí, alguém encontrar algo melhor. É porque a frase é assim, comentava-se a sorrelfa, quer dizer, comentava-se disfarçadamente. É simulado, né? Escondido. Escondido. Era tudo assim, para que ninguém viesse à tona as coisas, né? Bom. Isso aí não era uma doença, isso aí era o fato de que a coisa era disfarçada, a conversa, o bate-papo era disfarçado, né? Não era. É verdade. Vamos lá? Será preferível envenenar os peixes antes que afrontar o perigo do contágio e arriscar tantas vidas preciosas, esclarecia Sérvio Garbo com um malicioso sorriso. Nossa. Patrício refletiu um instante e reclamou a presença de Licipo, entrando os três a tratar do assunto. Qual a situação do rapaz? Perguntou o romano com interesse. O feitor passou a esclarecer que o jovem hebreu lhe viera com outros homens capturados por Licínio Minúcio, por ocasião dos últimos distúrbios da Acaia. Licipo, que simpatizava extremamente com o moço de Corinto, procurou pintar com fidelidade a correção de sua conduta, suas maneiras distintas, a benéfica influência moral que ele exercia sobre os companheiros, muitas vezes desesperados e insubmissos. Depois de longas... Olha a autoridade moral de novo, né? É demais, né? Vamos lá. Depois de longas considerações, Sérgio ponderou com profunda nobreza. Não posso admitir que Gesiel seja tirado ao mar com a minha ciência. Devo a esse escravo uma dedicação que equivale à minha própria vida. Conheço Licínio e, se necessário, poderei esclarecer mais tarde sobre esta minha atitude. Não duvido que a peste de Cefalônia esteja trabalhando o seu organismo, e por isso mesmo é que lhes peço a cooperação necessária a fim de que esse jovem fique liberto para sempre. Mas isso é impossível, exclamou Sérvio reticenciosamente. Por que não? Revidou o romano. Em que dia atingiremos o porto de Jobe? Porque naquela época também as leis romanas também eram bem rígidas quanto isso. Ele poderia morrer também se fizesse isso que o outro está pedindo, mas o outro é que vai segurar a onda.
né? Tá, já falou, né? Que vai conversar depois, se for necessário, até com o próprio Licínio, né? Mas vamos lá. É porque foi uma ordem do questor maior do que ele, né? Ele poderia desobedecer e voltar com o rapaz. Como é que se fala? Ele passou a ser responsável por aquele escravo ali. Né? E sabendo que eles morrem na galera com um certo tempo, né? Você vai ver que ele tem aqui um livrinho com a anotação diária do movimento do navio. Nós vamos ver aqui já já, tá? Vamos lá. Pois bem, espero que vocês não se oponham aos meus planos. E tão logo alcancemos o porto, levarei Gesiel num bote até as margens, pretextando o ensejo de exercício muscular que preciso recomeçar. Aí então lhe daremos liberdade. É um feito que se me impõe em obediência aos meus princípios. Mas, senhor, obtemperou o comandante indeciso, não aceito quaisquer restrições, mesmo porque Licínio Minúcio é um velho camarada de meu pai. E continuou depois de refletir um momento. Não ias atirar o rapaz ao fundo do mar? Sim, pois faze constar nos teus apontamentos que o escravo Gesiel, atacado de mal desconhecido, contraído em Cefalônia, foi sepultado no mar, antes que a peste contagiasse os tripulantes e passageiros. Para que o rapaz não se comprometa, instruí-lo-ei a respeito, dando-lhe umas tantas ordens terminantes. Além disso, noto-o bastante enfraquecido para resistir com êxito às crises fulminantes da moléstia ainda no começo. Quem poderá garantir que ele resistirá? Quem sabe morrerá ao abandono no segundo minuto de liberdade? Esse cara ele é também muito nobre, né? Esse romano aí, né? Muito nobre mesmo, muito grato, né? Tem também as suas virtudes. E lá na frente nós vamos confirmar de novo isso aí, mais ou menos a mesma coisa. Né? Quando ele diz aí que ele faz isso por uma obediência aos seus princípios, é isso. Né? Existe um pouco de humanidade dentro dele, desse romano, diferente dos outros. E ele está falando uma coisa certa assim, quem sabe se ele vai resistir ou não, né? Então, vamos dar uma última oportunidade, né, no caso, né? O comandante e o feitor trocaram um olhar inteligente, de implícito acordo mútuo. Depois de longa pausa, Sérvio concordou, dando-se por vencido. Está bem, seja. O moço Patrício estendeu a mão aos dois e murmurou: por este obséquio ao meu dever de consciência, poderão sempre dispor em mim de um amigo. Daí a instantes, Sérgio acercou-se do jovem, semi-adormecido, junto do seu camarote e já tomado da febre em começo de explosão, dirigindo-lhe a palavra com delicadeza e bondade. Gesiel, desejarias voltar à liberdade? Ó Senhor, exclamou o jovem, reanimando o organismo com um raio de esperança. Quero compensar a dedicação que me dispensastes nos longos dias da minha enfermidade. Sou o vosso escravo, Senhor. Nada me deveis. Ambos falavam o grego e, refletindo subitamente na situação de futuro, o patrício interrogou: sabes o idioma comum da Palestina? Sou filho de israelitas que me ensinaram a língua materna nos mais verdes anos. Então, não te será difícil recomeçar a vida nessa província. E, medindo as palavras, como se temesse alguma surpresa contrária aos seus projetos, acentuou: Gesiel, não ignoras que te encontras enfermo, talvez tão gravemente quanto eu há alguns dias. O comandante, atendo à possibilidade de um contágio geral, dada a presença de numerosos homens a bordo, pretendia lançar-te ao mar. Contudo, amanhã de tarde chegaremos a Jope e hei de valer-me dessa circunstância
para devolver-te a vida livre. Não desconheces, todavia, que assim procedendo, estou a infringir certas determinações importantes que regem os interesses de meus compatriotas, e é justo perder-te sigilo do meu feito. E até para ele, que é uma grande autoridade, né? Não é bom. Né? As leis lá eram rígidas. Pô, eles eram bem rígidos, que era justamente para manter, né? Manter aquela, né? O reino, né? Manter a força, né? Como fala o Emmanuel, né? O símbolo da águia, né? Está sempre sobre todo mundo, né? Pisando todo mundo. E se não houvesse essa, digamos, essa disciplina dentro de casa, né? Quer dizer, os de fora viam. Se até um romano que vacila, eles castigam, imagine nós. Aos amigos, tudo, inimigo, rigor da lei. É por aí, né? Por aí mesmo. Vamos lá? Vamos lá. Sim, senhor, respondeu o rapaz extremamente abatido, tentando com dificuldade coordenar as ideias. Sei que dentro em pouco a enfermidade assumirá graves proporções, prosseguiu o benfeitor. Dar-te-ei a liberdade, mas só o teu Deus poderá conceder-te a vida. Entretanto, caso te restabeleças, deverá ser um novo homem, com um nome diferente. Não desejo ser inculpado de traidor dos meus próprios amigos e devo contar com a sua cooperação. Obedecer-vos-ei em tudo, Senhor. Sérgio lançou-lhe um olhar generoso e terminou. Tomarei todas as providências. Dar-te-ei algum dinheiro para atenderes às primeiras necessidades e vestirá uma de minhas velhas túnicas. Mas tão logo seja possível, vai-te de Jope para o interior da província. O porto está sempre cheio de marinheiros romanos, curiosos e maleficentes. O enfermo fez um gesto de agradecimento, enquanto Sérgio se retirou para atender ao chamado de alguns amigos. Bom, vamos parar por aqui. E a próxima semana, a próxima quinzena, já vai ser essa a chegada dele, tá? E como ele vai chegar na casa do caminho, tá? Bom, como o assunto já vai mudar muito daqui para frente, tá? Já são 8h29, é isso? Falta só um minuto, vamos dar uma paradinha aí. E na próxima quinzena a gente continua daí. Alguém, por favor, marca. Eu não estou achando nem lápis nem caneta aqui para marcar. Eita, vou ter uma caneta aqui, já sumiu, acho que tem perna. Bom, gente, alguém quer comentar algo aí? Tranquilo. Tranquilo? Consuelo, seu Roberto, Jorge. Não. Tranquilo por mim, tudo tranquilo. Alguém está com muito calor?